Então, pessoal, eu sou a aluna Antônia Paula, da Universidade Federal da Paraíba, e vou fazer o vídeo da disciplina de Química Geral do professor Luiz César Rodrigues. E o vídeo é sobre o comportamento ondulatório da matéria, mecânica quântica e os orbitais atômicos e a representação desses orbitais. A busca sobre a veracidade do comportamento ondulatório da matéria se deu início através da descoberta do físico inglês Joseph John Thomson. Ele mostrou então que raios de um tubo de raios catódicos podiam ser desviados. Como podemos ver na imagem nitidamente, esses raios sendo atraídos pelo polo positivo, onde esses desvios eram causados por campos eletromagnéticos, que são, como o nome já diz, um campo elétrico e outro magnético, formados de forma perpendicular uma à outra. Com isso, ele percebeu que o material onde os raios catódicos passavam deveriam possuir partículas eletricamente carregadas. Ao medir o desvio dessas partículas, Thomson chegou a uma equação que é Q sobre M, onde Q representa a carga dessas partículas e M representa a massa dessas partículas. E também foi constatado que partículas com essa mesma característica podiam ser obtidas usando qualquer material como cátodo. Essas partículas hoje elas são conhecidas como os elétrons, os tão famosos elétrons, e são os componentes fundamentais da matéria. Com a descoberta de Newton, que mostrou que a luz apresentava um comportamento duplo, chamado dualidade onda-partícula, que consistia nas propriedades ondulatórias e de partículas que a luz apresentava. Foi daí que Louis Broglie, em 1924, se perguntou se a matéria apresentaria os mesmos comportamentos da luz. A matéria, que era formada por prótons, polos positivos, e elétrons, polos negativos. Ele então levou essa especulação para sua tese de doutorado, e esse trabalho de Broglie ele foi apenas especulativo, pois ainda não havia evidências do caráter ondulatório da matéria. Foi a partir daí que surgiu o fenômeno de difração e interferência de ondas e elétrons, que teve uma importância crucial para a existência das propriedades ondulatórias dos elétrons. Esse fenômeno foi produzido pelos físicos Davidson e Germer, onde descobriram que ao aquecer um metal de níquel para remover a camada superficial de óxido, eles notaram que a intensidade dos elétrons espalhados apresentavam máximos e mínimos, e o alvo deles haviam cristalizado, permitindo a observação da difração desses elétrons. Então, eles conseguiram provar, através desse experimento, que a matéria também era composta por ondas e apresentava um comportamento duplo, não apenas de partículas, como já havia mostrado. Agora eu vou falar um pouco sobre a mecânica quântica e seus orbitais moleculares. A química quântica é a parte da química que é responsável por estudar os elétrons presentes na atmosfera de um átomo e tem como base os princípios da mecânica quântica, onde os princípios influenciaram o pesquisador Werner Leitzner a propor um modelo quântico para o átomo. Na imagem que vemos aqui, temos a representação de um átomo que possui um núcleo e nele está presente os nêutrons e os prótons e possui as 7 camadas eletrônicas, representadas pela letra K, L, M, N, O, P e Q, onde quanto mais longe a camada do núcleo, maior o aumento da energia. A parte externa no núcleo, onde está presente os elétrons, ela é chamada pelos orbitais, e os elétrons se movimentam constantemente entre eles. Podemos ver aqui os orbitais estão representados na imagem
pelo azul e pelos elétrons estarem em constante movimento, nunca podemos saber exatamente a sua localização. Pela movimentação constante dos elétrons na eletrosfera, foi criado por Langmuir o princípio da incerteza, onde não se pode afirmar que exista uma órbita definida para o elétron, dando origem ao conceito de orbitais, local de maior probabilidade de encontrar um elétron. Esses orbitais são popularmente definidos como nuvens, onde está presente os elétrons, e essas nuvens eletrônicas elas circulam da parte central do átomo. E como podemos ver na imagem, o núcleo central, representado de azul, uma bolinha azul bem pequenininha no fundo da imagem, o orbital S2 e o orbital S3, que o orbital S ele é representado por uma esfera, como se fosse uma esfera, e o orbital P, que é representado como se fosse meio ovulada, tem uma forma meio ovulada. A química quântica, então, entra nesse conceito através dos números quânticos, que eles demonstram, têm a função de demonstrar a posição dos elétrons nesses orbitais, onde são divididos em 4, representado pelos números quânticos N, L, M1 e Ms. O N ele representa o número quântico principal e está responsável por indicar em qual camada pertence o elétron, podendo variar de 1 a 7, como eu já havia falado, indicados pela camada K, L, M, N, O, P e Q. O segundo número quântico é o L, e ele representa o número quântico secundário, e indica em qual subnível pertence o elétron analisado, sendo eles S, P, D e F. Quando elevado para o número quântico, o subnível S ele tem um L igual ao valor de 0, o P que tem o L igual a 1, o D que possui o L igual a 2 e o F que representa o L igual a 3. O terceiro número quântico é o M1 e ele representa o número magnético, que indica em qual orbital do subnível pertence o elétron, onde o subnível S possui um orbital, que é o orbital 0, o P possui 3 orbitais, que ele vai do 0 a -1 e a +1, e o orbital D, subnível D, ele é composto por 5, que vai de -2 a +2, e o orbital F, que é composto por 7 e vai de -3, -2, -1, 0, +1, +2 e +3. Já o quarto e último número quântico, que é o ms, ele representa o spin, que indica o sentido da rotação do elétron analisado, onde S, quando for -1/2, a rotação é em um sentido negativo, e quando S for +1/2, a rotação é em um sentido positivo. Vale também observar que em um átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos idênticos. Eles são sempre diferentes um do outro. Agora eu vou falar um pouco sobre a representação desses orbitais. Temos o orbital S, o orbital P, o orbital D e o orbital F, onde o orbital S ele é representado por uma esfera e o P ele é representado por uma dupla ovoide. Já o orbital D e F, ele é tipo uma mistura entre o orbital S e o orbital P. O orbital P, ele apresenta uma particularidade, pois ele pode estar orientado espacialmente por 3 possibilidades, representado pelo X, Y e Z. Como podemos ver na imagem, as 3 possibilidades que ele pode estar representado. Cada orbital também pode ser representado por caixas, onde, segundo o princípio de exclusão de Pauling,
Cada orbital suporta 2 elétrons. Os que não possuem os 2 elétrons, eles estão incompletos ou com elétrons isolados e desemparelhados. Essa forma de representar os elétrons em orbitais em caixa, ele configura a distribuição eletrônica, onde para se fazer a distribuição eletrônica, o preenchimento desses orbitais normalmente se simboliza cada elétron por uma seta, uma para cima e outra para baixo, de acordo com o sentido do spin do elétron. Primeiro deve colocar as setas para cima em todas as caixas, depois colocar elas para baixo, representando a quantidade de elétrons que ainda faltam para completar a camada de valência desse átomo. Temos como exemplo aqui o oxigênio, que possui um número atômico igual a 8, e na sua distribuição eletrônica, percebemos que ele possui 3 orbitais, sendo 2s, 2 orbitais s, e um p. O orbital s, o primeiro, que é 1s2, representado pela primeira caixa, o orbital 2s2 representado pela segunda, e o 2p4 representado pela terceira, onde o P ele possui 3 caixas. E essa distribuição desses elétrons, representados por setas, foram preenchidas primeiro a seta em direção para cima, depois para baixo, completando a quantidade de elétrons. Temos também o flúor, que, assim como o oxigênio, apresenta 3 orbitais, sendo 2s e 1p. O flúor tem um número atômico igual a 9, e quando fazemos a distribuição dos elétrons nessas caixas, podemos perceber que a última caixa da camada P ela está incompleta, diferente do oxigênio, que possui a última e a penúltima camada incompleta. Bom, pessoal, agora eu vou usar como exemplo um átomo qualquer que se localiza na camada M, no subnível D e possui 6 elétrons, para mostrar melhor a definição dos números quânticos dos elétrons, onde, por ele estar na camada M, seu número quântico principal será igual a 3, pelo fato da camada M ser a terceira camada, porque K é a primeira, L é a segunda, M é a terceira. Já o seu segundo número quântico será L igual a 2, pelo subnível ser o D. Para descobrir o terceiro número quântico, vamos precisar fazer a distribuição dos elétrons em orbitais de caixa para ter a configuração. E podendo notar na imagem, o último elétron está localizado na primeira caixa, que representa o -2. Então, o terceiro número quântico, M1, será o -2. E o último número quântico, que é o spin, ele vai ser positivo, vai apresentar uma rotação positiva pelo fato do último elétron estar com a seta voltada para baixo. Isso representa um sentido positivo. Então, este foi o meu vídeo, o segundo vídeo da disciplina, que fala sobre o comportamento ondulatório da matéria, mecânica quântica e os orbitais atômicos e a representação desses orbitais. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma. Obrigada!